Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a placa Orange Pi modelo CM5. É um kit que possui duas placas. Do lado esquerdo eu tenho a placa base tablet CM5 e do lado direito eu tenho a placa que vem processador, memória RAM e armazenamento. Então é um kit que você pode comprar junto ou separado. Aqui eu tenho a placa base, então, placa base tablet board. Tá? Ela vem Wi-Fi e Bluetooth embutido, ela não vem LAN, tá? Tem uma outra placa que eu vou mostrar para vocês, que é um outro kit, que usa o mesmo processador, e tem LAN, tá? Aqui temos a placa, então, temos ali entrada para câmera, tá? 3 entradas para câmera, tem entrada para monitor LCD, você pode ligar um monitor LCD externo, tá? Temos também entrada ali para bateria, você pode fazer um tablet, um notebook ou até mesmo com um retro game portátil com essa plaquinha board, tá? Tablet board. Temos ali o infravermelho, sensor infravermelho, botão power. Temos ali as conexões da placa. Temos aqui do outro lado uma entrada M2, que você pode usar para expandir memória, um NVMe, um HD. Temos também ali a entrada para micro SD, cartão micro SD. Ali a entrada para você colocar uma bateria. Aqui temos uma entrada P2, saída USB-C, uma USB 3.0, 2.0, HDMI 2.0 e entrada USB-C para energia. Tá? A placa base seria essa. Depois eu tenho aqui a outra placa, tá? Que você pode comprar separadamente ou junto. Nessa plaquinha aqui vem o processador Rockchip 3588S, possui 4 GB de memória RAM e 32 de armazenamento, mas ela também tem com outras configurações. Ela tem com 2, 4, 8 e 16 de memória RAM e 32, 64, 128 e 256 de memória de armazenamento. Então você tem essa opção se você quiser pegar uma mais robusta do que essa. Essa aqui está no meio termo. Então aí na tela, né, ela também possui uma Mali G610, que é uma Mali bem poderosa para rodar vários games, entre eles o sistema PlayStation 2. Então tenho aí a placa, né, as duas plaquinhas. Eu vou encaixar aqui então a placa na placa-mãe, é praticamente como se fosse processador e placa-mãe, tá? Então aqui estou encaixando, quando você escutar o clique, ela fica bem firme, tá? Você não precisa usar grandes dissipadores, conectou ali, escutou o clique, já está tudo certo, já está funcionando ali a sua plaquinha. Claro que você tem que instalar o sistema também. Então aí ficou bem encaixado, tem um bom acabamento, como eu sempre falo das placas Orange Pi. Eu estou usando essa fonte de 5 volts e 5 amperes, tá? 5.1 volts e 5 amperes. Aqui a entrada de energia, USB-C. Aqui eu já botei os thermal pads, tá? Na plaquinha. E aqui é o dissipador que eu estou usando, o dissipador básico, e vou usar um cooler de 8 ao lado. Bom pessoal, eu vou mostrar mais alguns detalhes sobre a placa Orange Pi CM5 direto pelo site da Orange Pi. Temos aqui então Orange Pi CM5, PC industrial compacta e potente, tá? Como eu sempre falo, a Orange Pi você consegue fazer vários projetos na área industrial, comercial, você pode fazer também projetos retro game, você pode também usar na área de robótica as placas da Orange Pi, tá? Então temos aqui a Rockchip 3588S, que é o processador, temos ali as memórias RAM, e temos aqui a memória de armazenamento, tá? Então essa aqui é a placa que você conecta com a outra placa base. Temos então o processador Rockchip 3588S, é um bom processador, ele possui 8 núcleos de 64 bits, sendo 4 ARM Cortex A76 de 2.4 e 4 ARM Cortex A55 de 1.8, tá? E ela possui uma Mali G610 de 4 núcleos. Ela também tem compatibilidade e te ajuda com programação na área da inteligência artificial, possui 6 TOPS NPU, tá? Incorporado. Todas as especificações aí na tela para vocês verem. Multimemória, então ela pode vir com 2, 4, 8 ou 16 GB de memória RAM. Você que escolhe quando você vai comprar. Você pode escolher então a memória eMMC, que é uma memória mais rápida, que já vem embutida na própria placa. 32, 64, 128 ou 256. O kit que eu estou usando hoje é 32 de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Depois temos Wi-Fi Dual Band com Bluetooth 5 nessa placa que eu estou mostrando hoje, tá? E temos uma outra placa, que é essa placa aqui, que ela vem 3 LAN. Vou dar uma mostrada rapidamente por essa placa aqui. Essa placa aqui ela não possui Wi-Fi daí no caso, tá? Essa que a gente está trabalhando hoje, que eu estou fazendo review para vocês, que ela possui Wi-Fi e possui também o Bluetooth, tá? E ela não possui rede LAN, tá?
Aí essa outra placa aqui, se você quiser comprar, ela vem 3 LANs, mas não possui Wi-Fi, nem Bluetooth e também não possui a entrada M2. Tá? Então essa placa que a gente está fazendo o review hoje. Aqui temos especificações, memória, suporte aqui, o memória RAM, armazenamento, tudo mostrando aí na tela para vocês. Os encaixes e aqui tá todas as configurações na tela para vocês darem uma olhada. Depois vocês podem estar dando uma olhada aqui direto no site da Orange Pi. Lembrando que aquela USB tipo C, você também consegue conectar um vídeo naquela USB-C. E você consegue usar também uma bateria de até máximo 1800 mAh. Tá? Então você consegue fazer um notebook, um tablet, um retro game portátil ou usar em outra área, porque ela tem uma entrada também de bateria. Tá? Então isso é bem legal dessa placa que eu estou fazendo review hoje. Tá? Então aí na tela mostrei para vocês. Então ela tem também essa opção aí dessa outra placa, se você preferir com LAN. E para instalar o sistema do Android 13 na sua placa Orange Pi CM5, você vem até a página da Orange Pi, você vai até Download, escolhe a sua placa, aqui eu já escolhi. Você vai ter aqui as ferramentas para você fazer a instalação. E aqui você vai ter as imagens, dependendo do sistema que você escolher. Sistemas com base em Android, você consegue instalar no sistema eMMC, tá? No armazenamento. Vou clicar aqui em Download, e aqui eu tenho duas imagens, tá? A que a gente está usando hoje é a tablet. Essa aqui é se você tiver a placa base com LAN, tá? Com RJ45 que eu mostrei para vocês. Hoje a gente tem essa placa aqui, a base tablet. Então é essa que a gente vai fazer o download, vai baixar para poder instalar na memória principal, que é o eMMC. Tá? Você vem aqui em Official Tools. Em Official Tools você vai na primeira opção e você vai baixar esses dois aplicativos, esses dois softwares, o Drive Assistant e o RK DevTools. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como é que instala o sistema na Orange Pi 5 e 5 Pro. É o mesmo procedimento se você quiser dar uma olhada nesse outro vídeo. Esse vídeo aqui é rapidinho, só mostrando aqui o início da instalação. Drive Assistant e RK DevTools, tá? E com a imagem. Depois você vai lá na sua placa, que eu vou mostrar aí na tela para vocês como é que você faz. Bom, agora você liga um cabo USB no seu computador e a outra ponta USB-C você vai ligar direto à sua placa. Então o cabo de dados USB, você vai apertar e segurar o botão Mask Room, aperta e segura e você liga o cabo de energia na porta USB-C de energia. Aperta e segura, larga, quando você soltar você vai escutar este barulho. Quando escutou o barulhinho, você vai ali em Upgrade Firmware, você vai selecionar o Android 13 que você fez o download, tá? No caso Android 13 Tablet para essa versão, e você vai clicar ali em Upgrade. Depois que terminar, você pode desplugar a sua placa do USB do seu computador e ligar ela normalmente pelo cabo HDMI. Eu já fiz na minha, por isso que não está aparecendo para vocês. Bom pessoal, então essa é a tela principal da Orange Pi CM5, já instalamos o sistema Android 13. Se puxar de cima para baixo, você tem aqui os aplicativos, configurações. Clicando em configurações, aqui se você for em armazenamento, você tem ali o seu dispositivo, tá? O eMMC, a minha tem 32 GB. Se você tiver, por exemplo, um slot M2 e colocar um SSD MM2, você vai conseguir expandir a sua memória para ele, tá? Você consegue, por exemplo, rodar jogos de PlayStation 2 através de um SSD M2, tá? Então aqui em armazenamento você consegue formatar ele. Descendo até aqui embaixo, você tem ali sobre o tablet, tem ali Orange Pi CM5 tablet, aparece como um tablet essa versão Android 13, e aqui é a versão que eu instalei, tá? Depois aqui, se você de cima para baixo puxar o mouse, você tem outras opções, tá? Aqui você vai ter uma Play Store de mobile, bem rápida, funciona a maioria dos jogos, tá? Lembrando que você tem que ter o Panda Gamepad para poder rodar os jogos da Play Store. Eu instalei alguns jogos aqui, depois vou deixar a gameplay para vocês darem uma olhada. Lembrando que tem que ter o Gamepad, Panda Gamepad Pro, para poder rodar os games da Play Store que necessitam de controle. Aquele jogo que exige o touch, você consegue configurar o controle através do Panda Gamepad Pro. Tá? Vou deixar o vídeo para vocês. E nessa versão eu achei interessante que você consegue ter a Play Store e roda o sistema Aether SX2. Em outras Orange Pi 5,
quando tem a Play Store, o Aether trava alguns jogos, tá? E nesse aqui não, nessa versão do Android 13, nessa placa ficou tranquilo. Consegue rodar o Aether SX2, os jogos da Play Store, tranquilamente, tendo a Play Store instalada já nessa versão de ROM. Vou mostrar aí na tela para vocês, rodando o YouTube, aqui pelo Chrome e também pelo aplicativo. É a mesma coisa, tá? Você consegue rodar até em 4K, 60 FPS. Eles prometem até 8K, mas eu não tenho nenhum dispositivo, nenhum monitor em 8K. Então vou deixar a imagem para vocês aí na tela passando. O Chrome, ele rodou bem em 4K, 60 FPS, tá? A navegação também é muito boa, como vocês podem estar vendo aí na tela. E aqui vou mostrar para vocês então pelo AIDA64 as configurações. Temos ali então o sistema Rockchip, Orange Pi CM5, CM5 é a versão, tá? Temos então 4 GB de memória RAM nessa versão dessa placa. Temos ali o Bluetooth 5, aqui aparece 4, mas é Bluetooth 5, 4 GB de memória RAM e 32 de armazenamento. Depois em processador, temos um processador de 8 núcleos, 64 bits, sendo 4 de 2.4 e 4 de 1.8, tá? Tá aí na tela para vocês então. Depois na tela, meu monitor é Full HD, tá? ARM 64 bits é o processador, tá? Depois temos aqui um ARM Mali, é uma GPU Mali G610 de 4 núcleos, tá? É uma boa placa de vídeo, como se fosse uma placa de vídeo, tá? Que é a GPU desse processador. Depois temos ali o Android é o 13, tá? Ela possui root, como eu já falei, o sistema possui root, o Android 13. Depois em temperatura é baixa, tá? Você jogando jogos bem pesados com um cooler de 8 e um dissipador, vai ficar na casa dos 70 graus em média, tá? Se você usar ela no máximo, fica em média de 70 a 75 graus. Depois temos aqui embaixo os codecs. Temos aí na tela todos os codecs que tem nessa placa, nesse sistema. Eu acho que aqui basicamente é isso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o teste de internet. E nos testes de Wi-Fi, tanto no 2.4 quanto no 5G, eu consegui atingir uma média de 200 megabits, sendo que a minha internet tem 300. Eu achei uma internet ok, o Wi-Fi funciona bem, não tive nenhum problema. E agora eu vou deixar a gameplay de alguns jogos que eu instalei para Android através da Play Store, rodando na Orange Pi CM5 II, que ficaram com uma boa qualidade, tá? E vai rodar também alguns jogos de PlayStation 2 rodando no Aether SX2, que eu consegui uma ótima qualidade. A qualidade ficou entre 2x e 5x. Eu vou deixar embaixo para vocês, escrito em quantos x consegui deixar em cada jogo do Aether SX2, e a qualidade ficou muito boa dos jogos da Play Store, dos jogos de Android. Fiquem com a gameplay e eu já volto para completar o vídeo para vocês.
Round one. Fight. Hi! You win. Round one, fight! Hadouken! 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 Está iniciada a partida. Sandro. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Neymar. Muito bem a defesa. Out of fuel. Taking fire! Squad wiped out! A zona segura foi redefinida.
over, and the red team is in the lead. E depois da gameplay desses games que a gente viu, agora vamos dar uma olhada no sistema Ubuntu rodando na placa Orange Pi CM5. Eu instalei o Ubuntu no cartão micro SD através do Balena Etcher. É bem fácil de instalar, já tenho vídeos aqui no canal mostrando como faz a instalação do Balena para você instalar vários sistemas na sua placa Orange Pi. Então aqui Orange Pi CM5 rodando o sistema Ubuntu, ficou bem rápido. A navegação fica rápida também, roda os vídeos do YouTube até em 4K, 60 FPS. A navegação pela internet é boa também. Eu gostei do sistema Ubuntu, tá? Funciona bem. É como se fosse um mini PC. Você pode colocar o cartão micro SD e usar o sistema Ubuntu. E depois você pode tirar e acessar o sistema Android 13 que já está instalado no seu cartão, no seu sistema eMMC com a sua Orange Pi CM5, tá? O Ubuntu rodou bem. Tá, o Linux, eu sou novo no Linux, eu não entendo muito de Linux ainda, uso mais o Windows, mas estou gostando do Ubuntu, tá? Para navegar na internet, acessar alguns sites, você pode acessar os seus e-mails também, fazer um monte de coisas com o Ubuntu, tá? Mostrando para vocês então a navegação, tanto no Chromium, pelo YouTube, quanto na internet. Tem uma boa navegação e eu gostei. Bom pessoal, o que vocês acharam da placa Orange Pi CM5? Eu achei uma boa placa por ter um bom processador, que é o processador Rockchip 3588S, que conta com uma Mali G610 que roda vários consoles, entre eles PlayStation 2, Nintendo Wii, roda até alguns jogos de Nintendo Switch e roda a maioria dos jogos da Play Store, lembrando que você tem que ter o Panda Gamepad instalado para poder rodar os jogos da Play Store. Essa mesma placa, temos a placa Orange Pi 5, 5 Pro, temos a Orange Pi 5 Max e a 5 Plus. Todas essas placas contam com o mesmo processador, o Rockchip 3588S, que é um bom processador que conta aí com 8 núcleos de 2.4, tá? É uma placa muito boa, dependendo do projeto que você quer, vai te atender muito bem. Lembrando que a Orange Pi você pode usar ela na robótica, na automação de indústria, você pode fazer o seu projeto retro game, e esse sistema aqui, ele é legal. O que é legal dessa placa? Ela tem uma entrada para você ligar uma bateria, você pode ligar uma bateria, então você pode fazer um videogame portátil, ou você pode construir até seu próprio notebook ou seu próprio tablet com essa placa, né? Isso é bem interessante. Lembrando que ela tem duas versões, tem a versão que tem LAN e tem a versão que eu apresentei hoje que tem Wi-Fi e Bluetooth. E ela também tem entrada ali para câmera, ela tem microfone já embutido também direto na placa, e ela tem também uma entrada ali que você pode ligar uma tela LCD. Então você pode fazer um projeto bem bacana aí com essa placa. O vídeo de hoje foi esse. Se você quiser comprar uma placa igual, tem os links na descrição e você pode estar comprando no link e ajudando o canal assim a trazer mais vídeos interessantes como este. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!